No processo de observação, nós entendemos que, em primeiro lugar, precisamos nos familiarizar com o texto como um todo. Então, eu disse em alguns encontros anteriores nossos que valia a pena você adotar um livro bíblico para você seguir o nosso curso a partir desse livro que você adotou. Vamos sugerir aqui o livro de Ruth, uma narrativa muito bem construída, muito simples, apenas 4 capítulos, muito direta e riquíssima em ensinamentos para nós. O livro de Ruth, com seus 4 capítulos, portanto, é o todo, ou seja, toda a obra é composta por começo, meio e fim. Capítulo 1, 2, 3 e 4. A observação parte de uma primeira leitura de todos os capítulos desse pequeno livro. O que nos leva a repetir essa leitura quantas vezes for necessário até que estejamos familiarizados com ela. Quando nós sabemos que nós já estamos familiarizados com o texto, quando nós podemos fechar a Bíblia e, sem que seja preciso recitar de cor, mas eu sei te contar aquela história de memória. Eu sei te dizer o que aconteceu, com quem aconteceu, quem são os personagens, onde a história começou, o que aconteceu no meio e como essa história terminou. O processo de observação, então, começa com o todo e agora a gente vai para as partes. O que seriam as partes? Os parágrafos. O termo técnico para isso, na verdade, é perícope. Perícope significa o ponto em torno do qual você consegue fazer um corte, o recorte. O texto é construído, portanto, de palavras. As palavras constroem frases, frases constroem parágrafos. Então vamos pensar a Bíblia agora não mais em termos de capítulos e versículos. O texto bíblico é composto de parágrafos. São esses parágrafos que devem chamar a nossa atenção, porque é por meio desses parágrafos que o autor escreveu o texto. A divisão da Bíblia em capítulos e em versículos só surgiu muitos séculos depois, não passou nem perto da imaginação dos autores do texto bíblico que a Bíblia fosse dividida dessa forma. Então, quando eles escreveram os textos, usando toda a regra de construção de texto propriamente dito, o pensamento deles estava girando em torno dessa lógica de construção textual, palavra, frase, parágrafo, certo? A partir desse momento, vamos olhando para os parágrafos de um texto e aplicando para esses parágrafos algumas perguntas, e por meio dessas perguntas nós vamos começar a fazer as nossas primeiras observações, tomando nota sobre aquilo que nós estamos lendo. Existe um conjunto de perguntas muito conhecido que é chamado de método de estudo indutivo. E esse método indutivo consiste em fazer para o texto algumas perguntas, e eu vou passar essas perguntas com você agora. A primeira pergunta que a gente faz para um texto, ou melhor, para um parágrafo do texto, e fazemos isso de parágrafo a parágrafo, é a seguinte: quem? Quem escreveu? Quem está falando? Quem falou? Ou quem são as pessoas que são mencionadas nesse texto? A quem esse texto está falando? Sobre quem esse texto está falando? Se você então abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, eu vou ler o primeiro parágrafo com você. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e ali ficaram. Quando nós perguntamos para esse texto quem, então nós temos as diversas formas de completar essa pergunta. Quem escreveu? Até então a gente não sabe quem está escrevendo. Ou seja, não está claro neste texto, nessa perícope, quem foi que escreveu esse texto. Seria diferente, por exemplo, numa carta de Paulo. Carta de Paulo à igreja que se reúne na sua casa, certo? E isso já estaria claro quem está escrevendo o texto. No entanto, aqui não está dito. Então vamos para a próxima pergunta. Quem está falando ou quem falou? Quem são as personagens? Quem são as pessoas mencionadas no texto? Isso me ajuda a identificar os nomes dessas personagens que estão aqui. Um homem de Belém de Judá, a sua mulher e os seus filhos, o homem que se chamava então Elimeleque, sua mulher que se chamava Noemi e os seus filhos que se chamavam Malom e Quilion. Essa é a primeira pergunta então que nós fazemos para o texto. Depois disso, nós fazemos uma outra pergunta. Quais, no plural, ou
Qual? Quais o quê? Quais são os acontecimentos que estão mencionados nesse texto? Quais são as ideias que estão elencadas nesse texto? Quais são os ensinamentos explícitos desse texto? Quais são as características dessas pessoas? Quais são as coisas de que o texto mais está falando? Ou qual foi o objetivo de dizer o que foi dito? São diversas as combinações, portanto, que vão surgindo para nós na medida em que nós vamos aplicando essas perguntas para os parágrafos do texto que nós estamos estudando. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. A terceira pergunta que nós fazemos para o texto é quando? Essa nos ajuda a situar o texto dentro da linha do tempo, dentro da história. A gente vai ver mais para frente que existem duas regras de contexto fundamentais para a interpretação de qualquer texto da Escritura, que é o contexto histórico e o contexto literário. O quando é exatamente a pergunta por excelência do contexto histórico. Quando esse texto foi escrito? Quando aconteceu o que está escrito, quando acontecerá o que foi dito, quando ele ou ela, quando a personagem disse, fez ou agiu dessa forma, quando ele fez isso, quando as pessoas devem agir de acordo com o que está dito. Perguntas, portanto, acerca do quando, do tempo da narrativa, são importantes porque nos ajudam a situar o texto historicamente. Vamos fazer o exercício na leitura de Ruth de novo. Logo no primeiro versículo é dito que na época dos juízes houve fome na terra. Então essa primeira pergunta, quando, já me tem como resposta o primeiro versículo. Ele está contando alguma coisa que aconteceu na época dos juízes, certo? A narrativa, se a gente continuar lendo, a gente vai perceber que, sem dúvida nenhuma, não saiu da época dos juízes. Tudo que está acontecendo dentro dessa mesma época, desse mesmo período. No entanto, conforme a gente for caminhando pela narrativa e para cada parágrafo nós formos reaplicando essa pergunta, olha o que interessante o que vai acontecer quando nós chegarmos no quarto parágrafo nos últimos versículos. Versículo, por exemplo, 16 e 17. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Quando nós perguntamos o quando, portanto, sobre esse texto, nós sabemos que a história se passa na época dos juízes. Mas certamente o texto é da época de Davi, da época da monarquia ou posterior a Davi, posterior ao período do seu reinado. É em algum contexto histórico, portanto, relacionado ao rei Davi, que essa história foi contada, que essa história foi construída da forma como ela está. E a sequência, quer dizer, os versos finais do 18 até o 22 do capítulo 4, é justamente para nos contar a linhagem histórica, genealógica, desde Pérez, que gerou Esrom, Esrom que gerou Rão, e por aí vai até chegar no versículo 22, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então o quando, portanto, situa não só a narrativa na história, não é só o quando da história narrada, mas também pode nos dar indicações do quando a história está sendo escrita, quando a história está sendo contada. A quarta pergunta que nós fazemos é: onde isso aconteceu? Onde isso foi feito? Onde está a pessoa que está escrevendo esse texto? Onde estão os destinatários desses textos? Onde isso foi dito ou onde isso irá
acontecer. São essas questões acerca da localização geográfica do texto que estão envolvidas na pergunta que nós fazemos e que nós estamos chamando de onde. Por exemplo, nós temos diversas respostas para essa pergunta logo no início, né? Na época dos juízes houve fome na terra e um homem de Belém de Judá. A gente sabe que é uma família de Belém de Judá, mas que na verdade eles foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então a morte de Elimeleque, Malom e Quilion acontecem em Moabe. E a sequência da narrativa, quer dizer, a partir do versículo 6, é quando Noemi sai de Moabe para retornar para sua terra. Então ali já está me dando as localizações geográficas desse texto. E as duas últimas perguntas que nós fazemos aos textos no processo de perguntas do método indutivo. Por quê? Por que havia necessidade de escrever isso? Por que isso foi mencionado? Por que tanto ou tão pouco espaço foi dedicado a esse ou aquele acontecimento do ensino? Por que essa referência foi feita? Por que esse texto foi mencionado? Por que as pessoas deveriam agir de tal forma, deveriam fazer tal coisa ou deveriam abandonar determinada prática ou determinada ideia? As perguntas, portanto, acerca dos porquês nos ajudam a melhor compreender o que está sendo ensinado a partir de como o texto está comunicado a nós. E, por fim, a pergunta final é como? Como isso foi feito? Como isso aconteceu? Como essa verdade é exemplificada? Como essa verdade está dita? E assim por diante. Portanto, essas são as perguntas interpretativas que compõem um método de estudo indutivo. Quem, quais ou qual, quando, onde, porquê e como. Na medida em que vamos fazendo essas perguntas para o texto bíblico, para cada parte do texto bíblico, o que é fundamental é que a gente tome notas e a gente vá fazendo as perguntas de acordo com o que o texto possibilita serem respondidas, e isso vá gerando para nós um processo de documentação do nosso estudo. Por que isso é importante? Porque são essas perguntas que vão conduzir a gente para o próximo passo, que é o passo da interpretação. Mas esse é o assunto para o nosso próximo encontro. Te vejo lá.